Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro capítulo, Atmosfera Terrestre. Antes de darmos início a este capítulo, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Na atmosfera terrestre, nós iremos tratar sobre a composição, camadas, propriedades, pressão, densidade, altitude e temperatura. A atmosfera terrestre é uma massa de ar inodora, incolor e insípida, presa à Terra pela ação da gravidade, acompanhando-a em seus movimentos. Composição: o ar que compõe a atmosfera é uma mistura mecânica de diversos gases: 78% nitrogênio, 21% oxigênio e outros gases 1%. Esta composição é verdadeira até níveis bem elevados no que diz respeito às porcentagens. Porém, as quantidades dos elementos vão diminuindo gradativamente na vertical, em virtude da diminuição da pressão atmosférica. Então, como isso funciona? No momento em que vai subindo cada vez mais alto, vai se encontrando pressão e densidade menores. Para que a pressão e densidade diminuam, é necessário que a área e o volume entre essas moléculas elas se afastem cada vez mais, ou seja, aumente cada vez mais. Este aumento faz com que a pressão e densidade diminuam na mesma proporção. Só que veja que interessante, a porcentagem vai ser a mesma em qualquer nível de voo ou em qualquer altitude, até o limite máximo da atmosfera. Porém, como essas moléculas estão separadas cada vez mais umas das outras, esse 78% vai preencher essa quantidade que está aumentando cada vez mais. E, consequentemente, essa quantidade diminui. Então, a porcentagem vai ser a mesma, eu estando na superfície terrestre ou eu estando na altitude limite, na camada limite da atmosfera. Porém, a quantidade dessa porcentagem que se encontra entre essas moléculas vai ser menor, porque essas moléculas estão mais afastadas em relação a essas moléculas que estão mais próximas na superfície terrestre. O vapor de água, elemento mais importante para a meteorologia, não faz parte da composição do ar atmosférico, usando-o apenas como meio de transporte, variando de 0 a 4%. Então, na composição atmosférica, é considerado ar seco, ou seja, para existir água em suspensão, seja no seu formato gasoso ou líquido, é necessário um processo hidrológico acontecer. Ou seja, é necessário ocorrer uma troca de calor para que modifique o estado físico dessa água e aí sim essa água consegue ser transportada para a atmosfera. Mas na sua composição principal não existe vapor d'água, então é considerado 0%. Do ponto de vista meteorológico, o ar classifica-se em 0% de vapor d'água, a gente fala que o ar está seco. O ar vai estar úmido quando for entre 0 a 4% de vapor d'água, ou seja, 1%, 2% ou 3%. E o ar estará saturado quando ocorrer 4% de vapor d'água. O ar seco contém mais nitrogênio e oxigênio, que são 78% e 21%, que são os elementos mais pesados que o vapor de água, tornando-o mais denso e mais pesado. Então é necessário fazer uma comparação entre o peso molecular do ar seco em relação ao ar úmido. Então, para existir umidade atmosférica, para existir umidade no ar, é necessário fazer uma troca de calor, para que modifique o estado físico da água do líquido para o gasoso. Porém, para ocorrer esse processo que nós chamamos de evaporação, é necessário absorver calor. Então, na absorção desse calor, as moléculas vão, consequentemente, aumentar a sua temperatura, elas vão ficar cada vez mais agitadas. Então, esse aumento de agitação
vai fazer com que essas moléculas se separem cada vez mais. E nessa separação, a pressão e densidade vão diminuir. E, consequentemente, vai ficar mais leve e menos pesado que o ar seco. Camadas. A atmosfera terrestre é subdividida em camadas mais ou menos concêntricas à superfície da Terra. As camadas principais para a meteorologia aeronáutica serão troposfera, tropopausa, estratosfera, ionosfera e exosfera. A primeira camada se chama troposfera. É a camada mais baixa da atmosfera, onde se produzem os principais fenômenos meteorológicos e onde se concentram a maior atividade aérea. A gente pode também chamar a troposfera como baixa atmosfera. E a troposfera vai ser a única camada a qual está colada na superfície terrestre. Logo, todos os corpos que estão dentro desta atmosfera estão mergulhados num fluido gasoso. A troposfera se estende sobre o Equador até 17 a 19 km de altura, de 13 a 15 km nas latitudes temperadas e de 7 a 9 km nos polos. Então veja que nós temos uma mudança significativa em relação à distância na linha do Equador em relação aos polos. São praticamente 10 quilômetros de diferença. Logicamente que se nós pensarmos em uma grande escala, a gente olhar realmente o globo terrestre, esses 10 quilômetros praticamente é pífia. Ela não será contabilizada como um achatamento que possa gerar uma mudança visual se nós olharmos o globo terrestre em seu tamanho original. Então, a gente até percebe isso na matéria de navegação aérea, que a esfera, o globo terrestre, ou a Terra, é considerado uma esfera perfeita. Mas aqui, para a meteorologia, existem essas diferenças de 10 quilômetros entre a linha do Equador para os polos e de 13 a 15 quilômetros nas latitudes temperadas. A principal característica da troposfera é o gradiente térmico positivo, 2 graus Celsius para cada 1.000 pés ou 0,65 graus Celsius para cada 100 metros, e é inversamente proporcional à altitude. Então veja, esse gradiente térmico positivo, ele mostra para a gente que ele é inversamente proporcional, ou seja, a cada 1.000 pés que eu subir, eu vou perder 2 graus Celsius, ou a cada 100 metros que eu subir, eu vou perder 0,65 graus Celsius. E o inverso também é o verdadeiro. Então, a cada 1.000 pés que eu descer, ou a cada 100 metros que eu descer, vai aumentar 2 graus Celsius ou 0,65 graus Celsius. Segunda camada, tropopausa. Estreita zona de transição que separa a troposfera da estratosfera, possuindo de 3 a 5 km de espessura. A característica principal da tropopausa é a isotermia, ou seja, não há perda nem ganho de temperatura. A gente pode também chamar de gradiente térmico nulo. Então a palavra isotermia, ela significa iso de linha constante e termia de temperatura. Então vai ser uma camada em que, mesmo que eu esteja subindo ou descendo ou cruzando essa camada, eu vou verificar lá no meu termômetro que não haverá mudança nem positiva e nem negativa da minha temperatura. Ela será estática no momento em que eu estiver dentro da tropopausa. Estratosfera. Camada seguinte à tropopausa, que se estende aproximadamente até 70 km de altitude, onde tem início a difusão da luz. Ocorre na estratosfera uma concentração de ozônio entre 20 a 50 km, funcionando como filtro seletivo dos raios ultravioleta. Então, a capacidade de filtragem que a camada de ozônio é capaz de absorver é de 99%. Na banca da ANAC, na prova, eles perguntam
esse tipo de questão, mas a resposta será 75%. Então, 99% é o que realmente acontece, mas Paraná considera 75%. Ionosfera, camada seguinte à estratosfera, que se estende aproximadamente até 400 a 500 quilômetros de altitude. Na ionosfera, tem início a filtragem seletiva da radiação solar. Ela absorve a radiação muito penetrante do Sol, composta de raios gama, raios X e ultravioleta penetrante, tornando-a ionizada. Essa ionização facilita a reflexão de onda de rádio. Então, a ionização da camada gera um bloqueio, a qual a reflexão dessa onda de rádio ela vai ser mais relevante. Uma determinada antena que transmite e ao mesmo tempo recebe em relação a um outro receptor ou até mesmo um outro transceptor, vai conseguir ter esta comunicação independente da posição do globo terrestre, justamente por causa dessa ionização da atmosfera. Exosfera, camada seguinte à ionosfera, estende-se verticalmente até aproximadamente 1.000 km de altitude. A exosfera é a camada que se confunde gradativamente com o espaço interplanetário e é a mais rarefeita. Não exerce efeito direto de filtragem seletiva sobre a radiação solar. Propriedades. A filtragem seletiva que a atmosfera exerce sobre a radiação solar processa-se através da absorção, difusão e reflexão. A absorção. Então, é uma característica principal que ocorre na ionosfera. Então, a palavra ionosfera vem de ionizar energia. Essa ionização de energia é justamente quebrar os elétrons em relação aos prótons e aos nêutrons. Então, vamos verificar abaixo como se processa essa ionização. Então, a absorção das energias mais penetrantes e perigosas à vida, tais como raios gama, X e ultravioletas penetrantes, chocam-se com os átomos da atmosfera, alterando as estruturas com eliminação de elétrons, ionizando-os e sendo, por este fato, absorvidos. Uma outra característica que vai ocorrer na estratosfera é a difusão. Quando a luz passa através de um meio cujas partículas têm um diâmetro menor que o comprimento de onda da própria luz, uma parte dela é espalhada ou difundida em todas as direções. A difusão é efetiva para as ondas de menor comprimento, e a luz de mais fácil difusão e de menor comprimento, na atmosfera, é a de cor azul. Então veja que não somente tem a questão do comprimento da luz, mas sim o nitrogênio em relação às luzes que o Sol emite vai fazer com que essa coloração seja azul. Então veja, o Sol vai emitir todas as cores para o universo. No momento em que essas cores chegam na atmosfera terrestre, passando pelas camadas e chegando na estratosfera, as ondas de pequeno comprimento elas vão ser seguradas, não vão conseguir escapar da atmosfera, em relação àquelas que têm um comprimento maior. Então, a gente consegue ver essas diferenças de ondas de energia no nascer e no pôr do Sol, a qual a posição do Sol em relação ao globo terrestre está na linha do horizonte, e essas ondas de comprimento vão se mostrando com cores diferentes, até o momento em que o Sol ele passa pelo arco de meridiano a pontos em posições geográficas, a qual a luz azul vai ser muito mais fácil de ser difundida, e no pôr do Sol volta novamente às cores de menores comprimentos que não conseguem escapar. Então, a gente consegue ter essas diferenças de cores no nascer e pôr do Sol e uma cor muito mais significante, que vai ser a cor azul, em um maior período de tempo. E temos a reflexão.
Uma boa parte da radiação solar de natureza luminosa é refletida de volta para o espaço, principalmente pelas nuvens e pela superfície da Terra. A relação entre a quantidade de radiação refletida pela superfície da Terra e a radiação proveniente do Sol denomina-se albedo. Então veja, albedo vai ser um cálculo entre a reflexão da luz em relação à luz incidente. Então, objetos mais claros vai ter uma reflexão maior em relação a objetos mais escuros. Então, como a gente sabe que o albedo ele é uma equação entre a reflexão pela luz incidente, a reflexão é uma igualdade, ele é um numerador em relação ao albedo. Então, se a reflexão for maior, justamente objetos mais claros, o albedo será maior. Se a luz incidente ou se o objeto tiver uma reflexão menor, o albedo terá um resultado menor. E a luz incidente também ele é um denominador, então ele vai ser inversamente proporcional. Uma incidência menor aumentará o albedo, uma incidência maior diminuirá esse albedo. Superfícies que possuem altas taxas de albedo incluem areia, neve e topo de nuvens, enquanto que baixas taxas de albedo incluem florestas e terra fresca. Observação: albedo médio da Terra de 35%, ou seja, a luz que a Terra emite, a sua reflexão para o universo, corresponde a 35%, é uma média, justamente porque temos objetos mais escuros e superfícies mais claras. Quanto mais claro, maior o albedo e vice-versa. Resumo: composição: 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases e 0% de vapor d'água. Essas porcentagens elas são iguais a níveis maiores na atmosfera, porém a sua quantidade diminui justamente pela diminuição da pressão. O vapor d'água não faz parte da composição atmosférica, é usado apenas como meio de transporte. Então, seco, 0% de vapor d'água, úmido, entre 0 a 4% de vapor d'água e saturado, 4% de vapor d'água. Ar seco é mais denso e pesado que o ar, justamente relacionado com o vapor d'água, o ar úmido. As camadas estão na troposfera. A gente tem a característica principal, que é o gradiente térmico, e as suas alturas. Então, 17 a 19 km em relação à linha do Equador, de 13 a 15 km nas temperadas e 7 a 9 km nos polos. Tropopausa, característica isotermia, 3 a 5 km. Estratosfera, característica difusão da luz até 70 km. E outro ponto interessante é que nessa difusão da luz ocorre uma diminuição da visibilidade. Ionosfera, que é a absorção até 500 km, e exosfera não tem efeito algum, até 1000 km. O que precisa também ficar muito claro e espertos é em relação à temperatura do gradiente térmico na troposfera, na linha do Equador, em relação aos polos. Então, como nós temos uma distância maior na linha do Equador, a temperatura ela vai ser muito mais negativa, né? Ela vai ser muito menor em relação aos polos, porque a distância vai ser praticamente de 10 km de diferença, de 7 a 9. Então, com isso, caso caiam em perguntas de prova ou em questionários ou simulados, a tropopausa é mais fria sobre a linha do Equador do que nos polos, justamente porque a distância, o gradiente térmico em relação à linha do Equador vai ser muito maior, vai se perder muito mais temperatura em relação à distância com os polos. Um macete. Então eu coloquei na parte superior as primeiras letras de cada camada da atmosfera e abaixo as primeiras letras das características dessa atmosfera. Então, a primeira letra T corresponde à troposfera.
e a sua característica gradiente. A segunda, tropopausa e a sua característica isotermia. A terceira, estratosfera e a sua característica difusão. A quarta, ionosfera e a sua característica absorção. E exosfera não tem efeito. E o albedo vai ser a relação entre a energia solar refletida e a energia solar incidente. Então, quanto maior for a reflexão, maior será o albedo, superfícies mais claras. Quanto menor for a reflexão, menor será o albedo, em superfícies mais escuras. Com isso, finalizamos o nosso terceiro capítulo. Até a próxima!